Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles tiveram um encontro com Jesus e de como houve a transformação na vida deles a partir desse encontro. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi, pessoal, eu sou a Tice. E para a glória e honra do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez com mais um episódio, podendo estar aqui trazendo mais convidados para que a gente possa trazer testemunhos e que esses testemunhos venham edificar você que está assistindo. E tudo é para a glória e honra do Senhor, que a obra, que está sendo feita através desse podcast venha chegar a muitas e muitas casas, muitas e muitas vidas que venham ser alcançadas. Isso aí. E começando, agradecendo os nossos patrocinadores Espaço S, Varoas, Mulherada de Plantão. Eu sempre digo, quer buscar um lugar aconchegante em que trata você como você realmente merece, como uma rainha. Saiba que lá as meninas são excepcionais, você consegue contratar tanto pacotes para formatura, para casamento, até para o seu dia, Tu quer tirar um dia para você fazer o cabelo, maquiagem, unha, de tudo um pouco. Só procurar as meninas do Espaço S e garantir já. Isso aí, é um espaço completo. Também agradecemos a El Peralta Barbearia, para os varões aí que estão querendo deixar o seu cabelo na régua, deixar o seu cabelo alinhado. Lá o lugar certo é um ambiente agradável, um ambiente confortável, com excelentes profissionais. E sempre deixo aqui registrado que eles têm o Clube do Peralta, onde você paga um valor durante o mês e você corta o cabelo quantas vezes você quiser. E também agradecemos então a Harmonize Persianas, para você que quer decorar o seu ambiente, deixar ele mais aconchegante com as persianas, com as cortinas. A Harmonize é o lugar certo. Os Instagrams estarão aqui embaixo na descrição para vocês acessar, conferir o trabalho deles. Tem um feed muito legal para vocês conferirem os trabalhos que eles fazem, tanto o Peralta quanto a Harmonize Persianas. E também a Lotérica San Geraldo, que fica próxima próximo à Fidene, a sinaleira da Fidene, próximo ao restaurante do Coqueiro. Então, para vocês que desejam pagar as suas contas lá com agilidade e segurança, é na Lotérica San Geraldo. E vamos então agora para a nossa convidada, nossa irmã em Cristo, irmã Miriam. Que Deus possa usar a sua vida, que você possa ser direcionado pelo poder do Espírito Santo. E creio que o seu testemunho alcançará muitas vidas. E então pode se apresentar, se assim sentir à vontade. E contar como que começou as suas experiências com o Senhor, se vem da infância, como que foi acontecendo essa transformação de Cristo na sua vida. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, depois vocês, por ter nos convidado. E eu quero contar um pouquinho, da experiência que eu tive com Deus, o amor de Deus por nós, por cada um, porque Deus é tão maravilhoso que às vezes eu chego me dá vontade de chorar só de falar de Deus, Sim, é verdade, a gente se emociona. Nossa. Mas eu sempre fui batizada desde os meus 14 anos de idade. Uhum. Então, meus pais sempre vieram de uma religião de evangélicos ali. Então, eu fui criada, dentro da igreja. Mas sempre tem aquele período da adolescência, a rebeldia, Uhum. Mas depois de passar dessa rebeldia, me voltei para Cristo. Mas em algum momento chegou a sair dos caminhos do Senhor ou sempre foi Já tive. Infelizmente, um eu tive um momento que saí dos caminhos do Senhor e não foi bom. Eu digo para vocês, olha, sair dos caminhos de Deus é a mesma coisa de que tu perder a tua vida, porque o que tu tá fazendo nesse mundo? Tu veio a esse mundo para adorar a Deus, tu veio a esse mundo para fazer as coisas para Deus, entende? Imagina, ele deu o filho dele, o único filho dele, para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. É isso aí. E o que nós estamos fazendo para ele? Exatamente. O pouco que a gente faz é pouco. Exatamente. Entende? Então, eu venho, dessa família religiosa e tudo mais, mas hoje, meus pais me obrigavam a ir na igreja. E eu ficava brava, eu lembro que eu ficava muito braba, sabe? Porque, ir no culto de novo, e tal. Mas hoje, eu agradeço. Sim. Agradeço, porque se eles não tivessem me obrigado a ir na igreja, aquele tempo, aonde que eu estaria hoje? Uhum. Entende? Porque você sabe que amizade pro mundo a gente tem. É verdade. Isso é verdade. Um monte. No momento que tu serve a Deus, tu vai pro caminho do Senhor, olha,
Tu São conta poucos nos que dedos. ficam, né? Tu Isso aí. conta nos dedos as Isso é pessoas que estão do teu verdade. lado, as E eu pessoas que creio vão. que muitas vezes até Deus permite, né, muitas pessoas se afastar. Exato, e isso é muito verdade. E então eu tive isso pra mim, sabe? Uhum. Que Deus permite algumas pessoas saírem da vida da gente pra que a gente cresça espiritualmente e na vida também, né? Porque o amigo muitas vezes é aquele que nos aconselha, né? Exato. Então, se eu tiver uma amizade fora do meu ciclo social da igreja ou fora da religião, eles vão me aconselhar de uma forma mundana. Isso mesmo. Vai ser Né? influenciado. Então, né? a gente Isso. acaba sendo influenciado pelo mundo. É Agora, bem aquele isso. que conhece a palavra, ele vai te incentivar a buscar no Senhor. É, e isso Então que eu é tenho pra mim. diferente, né? Exato. Mas isso é muito verdade o que tu falou. Porque depois que a gente conheceu, pessoas na igreja, assim, nossa, totalmente diferente das pessoas que são do mundo. Uhum. Não que a gente não ame Com as pessoas do certeza, mundo, claro. a gente ama e quer trazer pra nós, né? Sim. Pra Cristo, não pra nós. Mas é diferente, Sim. né? Então eu perdi muita amizade, assim, não, na verdade não é que eu perdi, que nem tu disse, né? Deus permite certas se coisas, né? A afastar. gente se afastar, né? Então mudou totalmente. Mas conheci outras pessoas, que Claro. graças a Deus hoje, né? Acrescento na minha vida. Pode ser poucas, mas são poucas que a gente pode Fazem contar. diferença. Fazem diferença. Então, dali surgiu, né? E foi indo. E eu já tive, nos meus 15 anos, nos meus 14... Agora eu não lembro se era 15, 14 anos. Bom, não lembro. Já tive ali também um período muito difícil na minha vida, sabe? Que eu tava entrando em depressão também ali, mas isso é uma coisa, assim, que eu já não gosto muito de relatar, tocar. sabe? Aham. Mas é um fato que eu tava passando já. E eu tive já vontade de me matar, me suicidar. E então, assim, o meu tio, ele é pastor, ele é lá de São Leopoldo. Daí tem minha tia também, que é de Cerro Largo, ela também cuida do ministério. Então, todos orando por mim. Uma então, intercessão grande, e né? tipo assim, a gente querendo ou não tem uma referência, né, Claro. deles. Porque eles são pessoas usadas, abençoadas. Meu pai é pastor também, sabe? Então, são pessoas usadas, sabe, na presença de Deus. Então, dali por diante, eles orando, e eu também comecei de dar uma A buscar. reanimada e a buscar. Aquilo foi saindo, assim, de mim, sabe? Daí, conheci o meu esposo. Eu tinha 15 anos eu tinha. Conheci meu esposo. Daí, então, ali a gente se conheceu. Com 16 anos, eu casei. Ele tinha 17, eu 16. A gente casou. Sim, bem novo. Bem novo, que nem Nossa. nós. Que legal. Mas imagina, o pessoal olhava, né? Dizia Todo assim, mundo olha e fala, meu Deus, nossa. nossa, Sim. você vai perder Perderam tua a vida. Nossa, isso é o que mais a gente Meu, mais perderam a ouvia. juventude inteira. Não, e o engraçado é que falava assim, ó, até falaram pro meu esposo, mas não casa, tu vai casar pra quê? Tu tem que aproveitar a tua vida. Só que o interessante é, o que ele ia aproveitar a vida? É, Que nem falaram pra mim, tu tem que aproveitar, o quê? Mas o que é aproveitar? claro. Pra mim, como ele também daí tava indo na igreja, né? Que eu puxei ele mais pra ir pra igreja, que ele não era muito, sabe? Então, tipo, e eu não tava tanto na igreja. Só que, eu não sei, algo maior em mim fez com que eu puxasse ele, sendo que eu não tava tão firme. Acabamos nós dois ficando firmes na igreja. Oh, Deus, Entende? sabe? Tipo, é uma Que coisa coisa assim, bem. totalmente É, incrível. o Espírito Santo, ele direciona, Nossa, né? é E maravilhoso. ele coloca a pessoa certa, não Coloca adianta, a pessoa certa. E eu tinha orado e pedido pra Deus, sabe? Né? Deus, me dá um farol. Senhor! Orei com fé. Mas olha, Deus me abençoou, porque o meu esposo, olha, meu Deus, ele é um varão abençoado. Esse Glória dali a eu não Deus. tenho queixa. Nossa, assim, ó, quando Deus une as pessoas, Por propósitos, né? nossa, é maravilhoso, sabe? Tu vive o propósito assim perfeitamente. Então ali daí a gente escutou muita coisa. Nossa, muita coisa assim. Ah, casar novo, pra quê? Pra que casar novo? Tu tem que aproveitar. É que o mundo acho que enxerga que o aproveitar é você conhecer muitas pessoas e Exato. se relacionar com várias pessoas, Isso. né? Tipo, É. em festa. Só que Isso. não adianta, o crente ele tem um aproveitar diferente. Exato. E é melhor. Sim. É melhor, Verdade. porque assim, ó, a gente casou cedo, tudo bem. A gente teve os perrengues da gente no início do casamento. Não foi fácil. Até a tia dele, a Rose,
Ela é uma amada. Te amo, Rose. Beijo. Ela é uma abençoada, porque ela foi a que mais ajudou nós, assim, no nosso início do nosso casamento, sabe? Nossa, ela foi uma bênção muito grande. A avó dele também, agora já é falecida, infelizmente. Mas ela se preocupava que a gente fosse passar frio. E ela sempre pegava a coberta e dava pra nós coberta. Nós tava cheio de coberta lá em casa. Era uma amada. Mas daí, então, ali a gente foi lutando junto. Mas o meu esposo trabalhou em vários lugares, sabe? Que nem aquela história de bico também e tudo mais, né? Imagina, casal novo, né? Vocês começaram a trajetória cedo, né? Então, a gente passou por perrengue. Nossa, eu lembro que a gente tinha um... Ai, que Deus me perdoe. Mas a gente tinha um chevetinho. Ele era amarelo. O chevette, ele era amarelo. Gente, sabe o que é? Tu ir pro centro com o chevette amarelo, com os vidros transparentes, tu aparecendo. Graças a Deus que nós tínhamos um carro pra andar. Mas... E daí a gente estacionou o carro, né? E daí eu lembro que a gente tava assim, então, né? Meu Deus, carro amarelo. Daí a gente estacionou o carro e deu pra animar meu esposo, né? Eu disse, mas ele não é tão feio. Ele é bonitinho. Pelo menos dá pra nós andar. Tipo, sabe, a gente... Então eu tentava animar ele, né? Mas ele sabia que era coisa, né? Que não ia animar ele. Mas a gente passou por muitas coisas, sabe? Então, tipo assim... E, até a gente tinha um golzinho. Que era um golzinho quadrado. E ele tinha mania de fuçar nos carros. Queria rebaixar. Sabe aquela fase de rebaixar? Uma vez nós andando e o motor do Gol não cai pra baixo. Gente, não. Só pela misericórdia, sabe? Então, assim... A gente ficou empenhado, mas enfim, tudo se resolveu. Tudo deu certo. No final, tudo dá certo, né? Mas assim, ó, a gente teve uma experiência, assim, muito difícil, né? Só que a gente sempre tava ali unido, sabe? Sempre unido. Até teve algumas vezes que a gente brigou, sim, né? Por questão financeira, né? Essas coisas, parece que vem na cabeça da gente. Mas a gente sempre buscando a Deus. Só que, daí depois, a gente ficou tempo junto. Eu acho que deu o que a gente se casou com 16... Eu tinha 16 pra 17. Eu já ia fazer 17 em março. A gente casou em janeiro. Então, eu já tinha feito 17. Agora faz 7 anos que a gente é casado. Casado na igreja, tudo. E 8 anos que a gente tá junto. Mas, daí a gente... casou ali, juntemos trapo, tudo. Daí, que nem tinha assim, né? Daí, então, a gente foi seguindo a nossa vida, né? Foi batalhando, trabalhando. E passou um tempo ali, a gente nem tava planejando ter filho, nem nada, né? Porque imagina, né? Novo e tudo mais. Mas daí eu já tava com 20, 21. Agora não lembro quando foi. O tempo passa tão rápido que a gente se perde, né? Quantos anos tem meu filho? Capaz. Daí a gente... Daí eu acabei... Tava trabalhando até, né? E daí, um dia, eu fiquei tão mal. Fiquei mal, sabe? E ânsia de vômito e coisa. Mas, tipo, como a gente nem tava, né, planejando, e eu nem me passou na cabeça. Ai, depois, quando eu tava trabalhando, me deu um frio na barriga, assim, eu pensei, meu Deus... Será? E se eu tô grávida? E fiquei nervosa. Meu Deus do céu. E não, e daí passa um filme na tua cabeça, né? Meu Deus, eu não tô preparada ainda. Meu Deus do céu, o que é isso, senhor? Bate o pavor antes de fazer o teste. Mas imagina. Daí fui. Mulher apavorada, né? Meu Deus. E daí eu fui e comprei o teste. Mas era de tardinha, e sempre falam pra fazer em jejum, né? Não sei. Sim. Daí, fui e comprei de tardinho. Mas não vai dar nada. Fui pra casa. Jesus amado. Positivão. Aquilo deu tão forte que eu disse, cruz, não era pra fazer jejum, que era pra dar forte. E deu tão forte assim, misericórdia. Era pra ser mesmo. Daí, eu sei dizer que eu tava no banheiro e minha esposa tava tratando os cachorros. Coitada. Eu gritei, Vinícius! Lá do banheiro. Eu escutei o barulhinho. Tim, 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 tim. Ele jogando tudo pro alto, né? E saindo correndo lá pro banheiro. O que tinha acontecido, né? Essa mulher caiu, Meu desmaiou. Deus, imagina, né? Fiasquenta aqui gritando. Daí ele chegou lá e daí eu disse... Olha isso aqui. Tremendo, né? Tremendo. Isso aqui é verdade? E daí ele disse... Não, mas não pode ser. Eu olhando bem pro teste, né? Não pode ser. Tu tem que fazer um exame de sangue, porque isso daí eu acho que não tá certo. Ele se escorou na parede. E ele ficou branco. Gente, ele ficou branco. Daí eu disse, chama tua mãe. Chamei minha sogra, né? Daí a minha sogra foi lá, ela disse... Olhou assim, tá, parabéns!
Ficou louca de feliz, né? Só que a gente nervoso, né? E, daí, ele não acreditou até eu fazer o teste de sangue. Eu acho que depois que eu fiz o teste, nem ele Aí não tinha caído a ficha. Só acreditou quando tava com a barriga grande olhando a criança nascendo. E eu acho que nem assim daí ganhei a ficha ainda, nem discreta. Daí a gente ficou... Imagina, tu não tá... Claro, as coisas acontecem porque a gente se descuida, mas a gente não tava esperando, né? Imagina, foi Deus mesmo que mandou aquela criança. Daí, depois dali passou, né, tudo. Daí a gente foi nos meus pais, levei um sapatinho, que, né, dentro de um saquinho, assim, né. Daí a gente deu pra eles, e eles ficaram felizes, né, acharam que era presente pra eles, né. Daí quando eles abriram, era um sapatinho, né. E daí ficaram felizes da vida, né. Daí, depois dali, eu fui idealizando, né? Idealizando tudo, como é que ia ser o parto, as fotos que eu ia tirar, eu fui idealizando tudo, né? Imagina, nossa senhora, minha barriga vai crescer, ai, que maravilha. Depois eu já tava apaixonada, né? Daí, então, foi indo o processo. Nossa, minha gestação, assim, ó, teve acompanhamento, né, bem tranquilo. Nunca tive nada, assim, bem tranquilo, sabe? Bem... E daí foi fazendo o meu acompanhamento normal. Eu trabalhava até numa clínica que lá eu conseguia fazer os exames, né? Era bem tranquilo, razoável. Só que eu tinha mania de pegar eu mesma, olhar assim, às vezes, na minha barriga pra ver se o neném tava ali. No ultrassom, né? Daí tava ele ali, sabe? Era muito legal, porque tu vê... Nossa! Deixa eu ver meu filho. Era bem assim. Porque daí tu vê a costelinha dele, tudo ali, sabe? Nossa, é muito, muito legal. Só que eu fazia isso muito seguido. Eu disse, eu vou ter que parar um pouco, porque senão depois eu não vou ter aquela surpresa. Nossa, doutor, que lindo! Credo, agora ele vai ver esse vídeo e vai dizer, né, que eu mexi lá. Mas... ainda bem que passa. Daí, tá, foi tudo tranquilo, tudo, né? Chegando... Eu tava com... Eu não sei nem com quantos meses eu tava, que eu sei que eu tava trabalhando. Daí bem naquela época do Covid, né? Meu Deus, explodiu, né? Tinha que a Miriam engravidar na época do COVID. Era pra ser, né? Então eu engravidei bem no Covid. E nessa época lá na clínica, tinha um surto. As minhas colegas estavam todas pegando Covid e tudo mais. Então teve um tempo que eu fiquei ruim até, sabe? Fiquei ruim lá trabalhando. E daí até comentei, nossa, eu tô bem, não tô legal, não tava sentindo minhas pernas. Daí eu fui consultar e o doutor me deu 14 dias pra ficar em casa. Então, eu fiquei os 14 dias em casa. Depois o meu chefe ligou, né? E ele disse, nós vamos fazer o teste de Covid. Daí tu vai... falou o nome lá do lugar. Tu vai lá e faz o teste, né? E eu tava em casa. E daí todo mundo tinha que fazer ali na clínica. Fui lá fazer o teste. Daí, quando eu fiz, demorou pra vir. Agora eu não lembro quantos dias demorou pra vir. Quando veio o teste, eles me ligaram. Porque eu não sabia do resultado. Então, eles me ligaram e disseram, Miriam... Quando eles começaram assim, já, né? Minha perna já começou. Miriam, teu teste deu positivo pra Covid. E eu, meu Deus, imagina, gestando e com Covid. Daí tu olha tantas coisas acontecendo, né? Bateu o desespero. Nossa, gente. Daí... Ele disse, deu positivo, então tu tem que ficar de resguardo, tem que ficar em casa. Nem consultar eu poderia ir, se acontecesse alguma coisa. Porque imagina, Covid, todo mundo apavorado, né? Não queriam nem chegar perto, né? Tudo. Então, eu fiquei só em casa. Eu, meu esposo, também se afastou do serviço, porque eu tava com Covid, ele também, né, tava suspeito. Daí eu grávida ainda. Meu Deus, mas daí eu me atraquei, né? Era suco de beterraba pra ficar forte, era feijão, era batata doce. Porque falava, né? Tu tem que comer bem pra te não ficar... Nossa, eu comi tanto que eu acho que eu engordei mais do que eu deveria ter engordado. Entende? Mas assim, eu pensei, nossa, meu pequeno vai estar, né, reforçadinho. Esse daqui não vai ter problema. E eu fiquei super bem, sabe? Não me deu nada assim em casa. Nossa, fiquei muito bem mesmo. Daí depois passou todo o processo do Covid, blá blá blá, daí passou, e daí meus dias em casa, voltei a trabalhar. Eu já tava com, né, um barrigão. Trabalhei um tempo ali, tudo, e daí chegou eu consultei também depois, daí eu fui fazer o exame, era obstétrico com Doppler. É um exame normal, que toda gestante faz, tipo, pra ver como é que tá o nenê e, né, tudo mais. Mas é pra ser super tranquilo o exame, é pra ser Então, eu fui fazer, daí, era pra mim fazer com outro doutor, só que ele não tava lá na clínica naquele dia. E daí tava o outro doutor, daí eu disse, mas eu vou pedir pra ele fazer pra mim. Eu não vou esperar até semana que vem o tal doutor vir pra mim fazer com ele, né? Eu disse, eu já vou fazer.
Daí peguei e pedi pro doutor. Daí o doutor foi lá e fez, né? Só que a gente trabalhando, a gente sabe que eles não demoram muito nesses exames, assim, demais. E quando ele tava fazendo o meu ultrassom, ele demorou um monte. Então ali tu já começa, né? Meu Deus, o que será que tem, né? Tá demorando. E ele botava de novo o aparelhinho de ultrassom, né? E deu, meu Deus, o que... E eu já comecei, né? Fica nervosa, né? E daí ele disse, Miriam, tu tem pressão alta? E daí eu disse, não, nunca tive pressão alta. Ah, tá. Pois é. A tua pressão deu uma alteradinha, de repente tu pega e deita numa sala, porque eu tava em período de serviço quando eu fui fazer o exame ali, né, na hora. Então, tu deita numa salinha lá, tá? Eu, meu Deus, senhor, deitar, o que houve, né? Daí, sei dizer que eu fui, né? Fui lá deitar na sala lá, de ultrassom. Fiquei deitada lá, esperando, né? Alguma resposta e tudo mais. Daí eu vi que um corria pra lá, um corria pra cá. Daí, eles me disseram, Miriam, tu vai ter que ir lá no teu doutor, porque a tua pressão tá alterada, né? Então, tu vai ter que ir lá, vai lá, consulta com ele. Tipo, eles foram bem, assim, não me assustaram nem nada. Só que eu, particularmente, já fiquei assustada, porque... Porque nossa, não era normal. não é normal. E daí eu fui no mesmo dia lá. Fui lá, daí o doutor... Quando eu tava ali na clínica, minha pressão tava 14/11, se eu não me engano. E daí eu fui lá pro consultório do doutor. Daí já tava, acho que em 18/11. Nossa, como aumentou. E daí ele disse, tu vai lá na Unimed, tá? Daí eu disse, quando? Agora. Tu vai lá, já vou te dar os papéis aqui, tu vai internar. E daí eu... Meu Deus. E agora? Tava com quantos meses ali? Eu tava com 32 semanas. De 7 para 8 meses. Né? Nem tinha fechado 8 meses ainda, né? 34 fecha 8, né? 33 para 34 ali, né? E daí eu simplesmente... Né? Tava eu e minha sogra. Eu lembro que o meu esposo não tá... Ele tava trabalhando. Daí acho que veio ele me levar. Veio ele me levar daí. Tá. Daí... Ele me pegou ali no consultório e daí ele ficou me fazendo pergunta, né? E daí eu disse, eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir lá pra Unimed, né? Nervosa, não sabia nem o que falar. Sabia nem o que tava acontecendo. Deus livre. Cheguei na Unimed com todos os papéis, né? Tudo mais. Sentei lá bonitinha, fiz o cadastro, né? Daí ele disse, vamos internar, já botou coisinha aqui e tal. E daí eu pensei, beleza, vou ali, vou regularizar minha pressão e vou embora. Não tem problema, né? Entrei lá pra dentro. Tive que fazer o teste do Covid, aquele cotonete que vai lá no cérebro da gente. Misericórdia, aquilo lá é... horrível. Meu Deus. Daí tive que fazer, daí fiz, acho que de sangue também, não sei, medi não sei mais o que, até a pressão medi de novo. E tava alta? Tava mais alta do que no consultório. Eu não sei te dizer, assim, ao certo, se era 21, 22/11, assim. Tava super muito alto. Então, tipo assim, tava... Eu não sei como é que eu não... Me deu um treco ali. Sim, não tinha sintoma nenhum. Não. E daí eu comecei a ficar mal porque eu tava nervosa. Sim. Com a situação. E daí eu fiz todos, né, os procedimentos ali. Eu falei pra enfermeira bem assim, eu só vou regularizar minha pressão e já vou ir, né? Ela não me respondeu. Nossa, quando ela não me respondeu, né? Eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí depois eu fui pra uma outra salinha. Daí ali eu de novo, né? Eu só vou regularizar minha pressão e vou embora, né? Daí ela disse, espera que o doutor vai vir falar contigo. E eu, meu Deus, senhor. E era médico do plantão ou era o teu mesmo? Era o meu mesmo. Daí ele foi, só que desde o início da gestação, eu tinha placenta globosa. Essa placenta globosa, num determinado período da gestação, ela para de alimentar o nenê. O nenê não recebe mais alimento. Então, o doutor da clínica já tinha me dito, tua gestação desde o início foi de risco. Só que o meu médico nunca falou. Nunca falou sobre placenta globosa nem nada, sendo que estava ali nos exames, né? Então, o médico da clínica disse, sempre foi de risco, porque tu tinha placenta globosa, que é uma coisa rara de acontecer. Sim. E eu fui a sortuda. Então, né, daí, sei dizer que o doutor veio e ele disse, tu só vai sair daqui com o Henrique, depois que tu ganhar o Henrique. E eu, mas como? Como? Eu não tô com 9 meses ainda, eu não tô nem com 8. Né, e daí fiquei, né. Daí ele disse, não, a gente vai tentar segurar mais uns dias.
o Henrique. Vamos tentar segurar mais uns dias, porque ele tá muito cedo pra nascer, né? E tudo mais. E ele precisa ganhar um pouco de peso, né? Ele tava muito magrinho. Fui fazer exame de ultrassom lá na Unimed. Meu Deus, a primeira vez que eu fiz foi com uma doutora. Essa dali, eu quase saí falecida lá dentro dela, porque ela me assustou tanto. Tanto que vocês não têm noção. Nossa, ela me assustou muito. Ela disse, mas ele tá em sofrimento, ele já tá morrendo, porque não sei o que encheu minha cabeça. Nossa. Sim. Isso eu falo com todas as letras, que isso pra mim foi terrível, sabe? Imagina. Ela largou seco. Não gostei, sabe? Mas saí de lá chorando. Daí depois eu tive que fazer uma outra ultrassom, mas isso acho que foi no outro dia. E a minha pressão sempre alta. Não tinha jeito de baixar. E daí no outro dia eu fui fazer e fiz com um doutor. Mesma coisa. Me assustou também. Saí de lá assustada e chorando, sabe? Tipo, eles não tiveram cuidado pra falar com a gente, sabe? Comigo, principalmente. Imagina, tu tá numa situação dessas. Já tá nervoso ali, Já tá né? angustiado Já tá por com tudo, porque um não sabe o que tava processo diferente, acontecendo, né? Nossa, é muito difícil, é muito complicado. E daí eu saí da sala, eu lembro que eu só saía chorando, sabe? Daí eu fiquei numa sala deitada, em repouso ali, que eu tinha que tentar segurar o meu filho pra mais dias. E daí eles me colocaram um MAP, que é na barriga, pra medir os batimentos. Meu Deus, aqueles batimentos baixava. Do nenê. Baixava. E daí eu senti uma dor muito horrível na minha barriga. Horrível, que eu não sei nem explicar pra vocês a dor que foi, sabe? Eu disse, meu Deus. Eu dizia pro meu esposo, socorro, eu não sei o que eu vou fazer. E eu dopada. Eu tipo, nem tinha noção do que Tava acontecendo. Eu tava dopada em remédio. Muito remédio, pra pressão e tudo mais. Sei dizer que dia 30 de outubro... Eu internei dia 28. Olha só, dia 28 de outubro. Dia 30 de outubro, eu já tive que ganhar ele. Não consegui segurar mais. Não tinha mais, porque a minha pressão não tinha jeito de baixar. Ele tava em sofrimento. Ele não tava ganhando alimento. Oxigênio ele já tava ficando sem. Não tinha mais oxigênio, né, pra ele. Então eu tinha que ganhar ele. Imagina se tivesse esperado É que eu ia falar, o outro médico, né, pra pediu poder no fazer a momento ultrassom. certo. Exato. Entende? Tipo, foi tudo... eu não sei explicar. Foi tudo assim... parece que Deus... Ele vai... Ele preparou ali. ele prepara tudo, né? Então, e deu... Eu disse, porque daí se não tivesse feito aquela semana, ia ficar uma semana, porque ele ia chegar no final, tipo, mais pro final, assim, da semana. Imagina, eu consegui segurar ele o quê? 2 dias? Nem isso, né, acho que deu, 2 dias consegui segurar ele, de 28, 29, dia 30 já ganhei. Daí eu sei dizer que ele disse, ó, só vai sair a mãe que tá ganhando lá, tu já vai entrar. Era 2 e pouco da tarde. E eu lá deitada, Tapa grog. Eu nem tinha reação. Sei que eu tava com soro e não sei mais das quantas lá. Sei que eu levantei assim, meia bamba ainda, né? Daí me levaram lá pra cama de cirurgia. E imagina a pressão alta, né? Era risco pra nós dois. Sim, nós dois hemorragia na hora, né? Nós dois poderíamos ter morrido no parto, entende? Então, tipo assim, era uma coisa incerta ali. Ou, né, ou vivia nós dois, ou vivia só ele, ou vivia só eu. Tipo, era uma coisa incerta. A gente não sabia o certo o que poderia acontecer. Então, ali, deitei naquela maca. Nem anestesia, tipo assim, dizem que anestesia que botam nas costas dói, né? Que é horrível. Nem aquela lembra. Nem tchum pra aquela fácil. agulha. Nem lembro daquela agulha. Daí, eu sei dizer que ali eu não senti mais, né? Daqui pra baixo, porque eles começaram. Daí, eles estavam fazendo todo o procedimento. Eu lembro que eu falei pro doutor, eu lembro assim, até brinquei, né? Eu acho que eu tava meio fora da casinha. Eu disse bem assim, tira tudo, doutor. Tira tudo a banha que tem aí dentro, deixa retinha. Eu lembro que eu falei isso, sabe? Depois que vergonha. Eu não sei de onde que surgiu isso, né? Mas saiu. O doutor lá. Não, Olhando. eu sei que deram risada, sabe? Tava cheio de enfermeira, tudo deram risada, né? Que era um momento ali, né? Delicado. Sério? E eu do nada, né? Aí você vem, né? Credo. Tipo, tu tava dopada. Quando a gente tá dopada, a gente não sabe nem o que fala. Imagina, tira tudo, deixa retinha a minha barriga. Eu que fiasquenta. Daí, sei dizer que a única coisa que eu escutei... Não, e antes disso, meu esposo entrou lá dentro. Daí quando ele entrou, porque chamaram, ele foi me avisar que ia lá no carro buscar a fralda pro neném. Só que eu acho que ele se arrependeu de ter entrado lá dentro, porque ele falou que viu um balde cheio de sangue, não sei mais o que. Ele chegou olhando assim pra mim, nem olhou assim pro balde, né?
amor, eu vou lá buscar a fralda, eu já venho, tá? Eu E já ele, ó. venho. E você mandou, né? Depois, né, eu achei uma graça, né? Daí eu sei dizer que eu escutei só um... Não escutei mais nada, não vi mais nada. Levaram direto. Daí, quando eu olhei pro lado, eu vi que o doutor Alain, inclusive, é um pediatra do Henrique. Nossa, aquele médico, ele foi um anjo também, porque, nossa, ele agiu muito ligeiro também, sabe? Um pediatra maravilhoso. E ele pegou e levou o Henrique, assim, com as enfermeiras. As enfermeiras também, os amor, né, lá da Unimed, meu Deus, muito queridas. E levaram eles, daí eu vi que eles estavam com aquele negócio de oxigênio, assim, pra ele ir respirando, pelo menos até a UTI, né? Porque, imagina, nasceu praticamente sem oxigênio, né? E daí, tipo, só fui pro quarto de recuperação. Um pouco eu fiquei lá dormindo, né? Porque daí essa anestesia aí, misericórdia, eu nem sei quanto tempo eu fiquei dormindo. Sei que depois que eu acordei, mas a gente vira nada, né? Meu Deus, gente. Porque daí, assim, ó, elas têm que trocar a gente, sabe? A mãe de primeira viagem é muito... Pra mim foi, sabe? Sei lá, isso é muito estranho. Porque daí elas têm que trocar a gente, elas têm que arrumar a gente. A gente não sente nada do corpo. Sim. Tu perde todo o movimento. Todo o movimento é muito... Nossa, muito diferente. É estranho. Daí, depois eu fui pro quarto de recuperação. E ali eu achei bem engraçado, sabe? Porque, tipo, meu esposo disse, nossa, eu tô muito cansada. Eu falei, então vai e a mãe fica comigo. Daí minha mãe foi lá e ficou comigo. E o meu esposo foi pra casa descansar um pouco. Porque o meu esposo ficou 24 horas comigo. Esse dali, olha, ele não arredava o pé do meu lado, sabe? É uma bênção. Aquele ali é um abençoado do Senhor. Glória a Deus. E daí eu sei dizer que eu fiquei com a minha mãe. E eu deitada na cama. Gente, eu fiquei tão mal, que eu disse pra mãe, assim, chama alguém pra erguer esse travesseiro, que eu tô passando mal, eu tô sem ar, eu tô com ânsia de vômito, tudo que eu tinha deitada ali, eu tava muito mal, muito mal. E daí a mãe foi correndo chamar alguém pra, né, ir lá. Dele chegou lá, o enfermeiro, e dele disse, Bici, eu não posso erguer muito porque tu fez cesárea. Então eu vou erguer só um pouquinho o teu travesseiro, né. Dele ergueu um pouco. Deu pouco que ele ergueu, parece que eu consegui respirar, sabe? Parece que saiu, mas tava assim, um peso, assim, no meu peito, sabe? Ai, sei lá, não sei explicar, assim. E a minha mãe saiu pra fora com acho que era a doutora. Saiu pra fora. E demorou um pouco pra vir. Depois ela veio. Só que eu senti minha mãe nervosa. Mas, tipo, eu tava cansada, então eu nem dei muita bola, né? No outro dia, eu fui saber tudo o que aconteceu toda a noite. Meu esposo não pôde estar aqui hoje para contar para vocês qual foi, né, o processo que ele passou, porque ele viu o estado, né, do meu filho. Então ele não pôde estar aqui agora, mas ele me contou como foi, né? As enfermeiras também, os médicos também. Então, no outro dia, eu fui saber o que tinha acontecido durante toda aquela noite. E foi terrível. Ai, meu Deus do céu. Quando eles me contaram, nossa, eu pensei... Eu tipo, fiquei assim, ó. Eu não tive reação, eu fiquei assim. Sério que passou tudo isso? Não, sério, gente, eu fiquei assim. Porque assim, ó. Ele me pegou lá no quarto. E daí a gente foi lá pra UTI. Ele, minha mãe e eu. Chegamos lá, eu fui de cadeira de roda até lá. Isso no outro dia? Isso no outro dia. E daí ele se ajoelhou na frente, assim, e disse, amor, tu tem que ser forte. Quando ele falou isso, nossa senhora, né? E eu comecei a chorar, né? E daí ele disse, tu tem que ser forte. Porque ontem de noite aconteceu uma coisa muito difícil. Daí eu disse, o quê, né? Com medo de saber, né? O que tinha acontecido. E daí ele disse... Ele foi bem, assim, cauteloso, como ele me contou. Contou bem com calma, assim, pra mim não levar um susto, né? Ele disse, ontem de noite eu fui pra casa, eu descansei, fui descansar em casa. E quando eu cheguei em casa, fui comer alguma coisa, acho que ele tava na mãe dele até. Ele recebeu uma ligação. E daí era do hospital. Agora eu não sei dizer, na verdade era meu pai. Tinham ligado pro meu... tinham falado com a minha mãe, e a minha mãe falou com meu pai, que daí meu pai ligou pro meu esposo. Olha só, que noção. Só que meu pai, ele não tem muito jeito pra falar. Senhor. Ele falou de um jeito pro meu esposo, que o meu esposo disse que passou... Nós moramos pra fora, né? Daí nós pegamos um pouquinho de rua de chão. Ele disse que o meu esposo falou que chegou a emparelhar a rua. Imagina. Fez a patrola. Fez o serviço da prefeitura. Daí foi correndo, né, pro hospital.
Daí ele disse que o meu pai tinha ligado e disse pra ele, tu tem que ir lá no hospital, porque a Leandra me falou, que é a minha mãe, né? Me falou que o Henrique não tá bem, tu tem que ir lá e tudo mais. Ele se mandou. Chegou lá no hospital e daí eles pegaram e falaram pro Vini, né? Eles disseram, pai, nós fizemos tudo que tava ao nosso alcance. O oxigênio tá em 100%. A gente fez massagem cardíaca. A gente fez tudo que a gente podia, pai. Mas o Henrique não tá respondendo. Então, assim, ó, a gente pede que você se despeça dele, né? Então, nossa, é muito difícil, né? Porque tu passar pelo processo da gestação ali, né? Imagina, é doído. Sim. Quando ele viu, ele disse que ele conta que quando ele viu o Henrique, ele tava já escurinho assim, a cor dele. O sangue não tava circulando e ele sangrava o nariz, a boca e o ouvido. Acho que era o nariz e o ouvido mais, sabe? Ele disse que o oxigênio 100%, que não tinha mais o que fazer, sabe? Ele era magrinho, ele nasceu com 1,610 kg. Nossa, ele era muito pequenininho, magrinho, sabe? E daí ele disse que a cena que ele viu foi terrível. Imagina, um pai ou uma mãe ver um filho sofrendo. Tu acabou de ganhar e teu filho tá nessa situação, né? Que tu não sabe se vai passar ou não. A princípio, ele não ia passar da noite, né? Então, já tava dito pra ele, ó, pai, da noite ele não vai passar. Ele disse que o dia inteiro, ele falou pra mim que o dia inteiro ele sentia, faz um propósito comigo. Faz um propósito comigo. E ele disse que achava que era da cabeça dele. Quando chegou esse momento que ele viu o Henrique lá, ele disse, não, é Deus falando comigo. Ele disse, eu posso ir na sala, que tem uma salinha que a gente se prepara para entrar na UTI. Eu posso ir na salinha e fazer uma oração? Não, pai, pode sim. Elas sempre bem queridas, elas, né? Pode sim, ele foi na salinha de preparo. Ele fez uma oração, ficou 45 minutos orando e ungindo a sala. E chorando, ele disse que chorou tanto, e pedindo para Deus vida pro nosso filho. Por isso que eu digo, sabe, a gente pediu vida. E hoje em dia tem tanta gente querendo tirar a vida, né? Isso dói. É verdade. Dói porque só uma mãe e um pai sabe o que é tu tá numa UTI. Tá numa UTI com uma criança, querendo que ele viva. Isso. Não é fácil. Então, só que aí vocês já viram o processo, né? Ó, ele foi chamado de madrugada, que ele não ia passar da noite. E no outro dia ele me levou ver o meu filho. Vocês já viram o processo ali? Uma criança que não ia passar da noite, e no outro dia eu já fui lá ver ele. Então ali já começou, Deus já começou a agir. Começou a agir. Entende? Então, a gente passou pra salinha, né? E os doutores lá são maravilhosos, lá da UTI. Não tem o que falar nada, lá da UTI são muito prestativos. Mas eles são direto. Cheguei na salinha, eu lembro que era um outro médico, não era o do Henrique. E daí ele disse, olha mãe, pai, vocês têm que ser fortes, porque o Henrique não tá reagindo, a qualquer momento ele pode, né, vir a falecer, porque ele tá muito fraco, perdendo sangue, e oxigênio 100% não tá, né, elevando, não tá dando resultado. E eu com meu coração, né, não, Senhor, pensando comigo, o Senhor me deu ele, e eu vou ter ele. Aquilo no meu coração, no meu pensamento. Daí o Vini disse, vamos lá ver ele. Meu Deus, quando ele disse isso, ai, minhas pernas começaram a tremer. E eu fiquei tão nervosa, assim, que eu disse, vamos. Daí a gente foi lá ver ele. Eu lembro que a gente chegou lá, a gente se ajoelhou ao redor da incubadora. Tinha os outros paizinhos olhando as crianças também, né? A gente se ajoelhou, ele se ajoelhou, tava na cadeira de rodas. E a gente orou. Lá dentro, a gente orou por ele. E ali foi começando o processo. Eu fiquei 6 dias internada no hospital, se eu não me engano, acho que era 6 dias. E então, tipo, pra mim ali, eu podia ir ver ele, né? Eu tava ali no hospital, pertinho dele e tudo mais, Mas tu tava né? bem? Eu tava bem, tinha feito, né, a cesárea e coisa. Tu ficou por causa dele no internada? Eu acho que eu fiquei por causa da pressão. Da pressão. É. Ah, sim. Porque não tinha normalizado depois da... Ela ainda tava um pouco alta. E daí, então, tipo, eu fiquei ali pra, né, dar uma... Pra observar. Mas pra mim era bom, porque eu tava ali Tu perto tava dele. perto dele, né? Entende? Então, eu consegui ver ele. Só que chegou o momento que eu tinha que ir. O momento que eu tinha que ir pra casa. E daí?
tu sair do hospital e deixar o teu filho. Meu Deus, foi o que mais me doeu. Eu saí chorando de lá até em casa. E vocês moravam pra fora? A gente mora pra fora, né? E daí, tipo assim, imagina, tu vai ganhar, tu quer ganhar teu filho e sair com teu filho no colo. Eu imaginava até no parto tirar fotinho, sabe? Que tiram foto assim com a criança. Já tava... Nossa, sabe? Não foi nada do que eu planejei. Nada. Daí o meu sonho também sempre era fazer aqueles newborn. Sabe? Das criancinhas peladinhas lá, coisa mais lindinha, aquelas bundinhas de fora. Nossa, era o meu sonho. Só que o período que era pra ele fazer a newborn... Olha só, o período que era pra ele fazer a newborn, ele ficou internado. Nossa, é muito... Daí, tipo, eu fui pra casa, né? Tudo. Então, a minha rotina começou. Hospital, casa. O horário de visita era de manhã e de tarde. 30 minutos pra cada um. Nossa. Imagina, passa o dia inteiro naquela ansiedade. Nossa. É uma tortura, né? É uma tortura. Era 30 minutos pro meu esposo e 30 minutos pra mim. E daí, de tarde era a mesma coisa. Mas de noite não tinha visita. Então, era todo dia. E o problema é tu olhar pro celular. E, tipo, o medo de receber uma ligação. Né? Ah, Deus o livre, nem me... Guria, isso daí foi... Porque imagina, né? Tu tá ali, nós ia pra UTI, nós chegava lá, cada dia que a gente chegava lá, as notícias não eram boas. A gente chegava lá, era... Olha, teu filho não teve melhoras. Ele tá estável. Outro dia, tá estável. Bom, tá estável, tá nas mãos de Deus. Vamos deixar. E ali, se eu te disser que em nenhum momento eu disse, por que comigo, Deus? Não falei. Não pensei, não. O que eu e minha esposa fazia? Por mais que doía, vocês não imaginam como dói. Como dói. Por mais que doía demais, sabe, na gente, assim. Só Deus sabe o quanto a gente chorou. E orou, em particular. A gente saía do hospital, ia pra casa, orava. Dobrava o joelho e orava. Eu ficava mal. Tipo assim, chorava e... Sabe, ficava triste, ele vinha, me animava. Tá. Ele ficava mal, ficava triste, desanimado. Eu ia, tipo assim, era um tava ajudando o outro. Nossa, era muito... Isso é uma bênção. Tu ter um relacionamento assim, é uma bênção. Só que eu digo, o relacionamento pra ser assim, tu tem que ter Deus na tua vida. É verdade. Porque se tu tá no mundo, pode ver muitas brigas, muitas contendas, cada um quer uma coisa. Se tu tá com o mesmo propósito em Deus, em Cristo Jesus... É verdade. Nossa... Teu casamento, tem um alicerce. Nossa, é maravilhoso, sabe? Então, assim, Deus escolheu a dedo, né? Então, ali a gente sempre um apoiando o outro, né? E daí, todo dia era a mesma coisa. Evoluiu. Mas as enfermeiras, elas nunca desistiam, sabe? Era impressionante, porque elas eram uns amor com ele. Tipo assim, sempre estimulando ele pra ele melhorar e tudo mais. Daí eu lembro que eu chegava lá, ele sempre puro fio por todo o corpo. Nossa, ele fez transfusão de sangue várias vezes. Ele pegou todas as bactérias da UTI. Nossa. As mais fortes ele pegou. Que até eu lembro que o doutor chegou. Ele disse, nós vamos ter que dar um remédio mais forte pra ver se vai funcionar. Porque essa bactéria que ele pegou é muito forte. Imagina, um toquinho, gente. Um toquinho de gente. Então, sei que ele deu o remédio e ajudou. Né? O remédio ajudou. Daí, depois ele foi, né, indo dias, passou um mês. É que ele não tinha muita imunidade, no caso, Exato, né? Também. Daí, passou um mês. Tá? E eu com aquela esperança, né? Mas ele já vai sair, logo vai sair. Daí, nós conhecíamos os pais. Chegavam os pais com as criancinhas que também iam pra UTI. Nossa, cada pai, assim, muito, muito queridos também, sabe? A gente foi conhecendo, fazendo amizade, né? Sim. E, então, chegavam as crianças e... Os pais, daí, tá, passava um mês. Depois as crianças ficavam o quê? 1 mês, 2 meses. Já saíam. Daí já tinha passado 2 meses, né? 2 meses. Não deu nada ainda. Daí, não, nada, né? Nós lá. Daí foi. Mas tá, né? Tá reagindo, tá indo devagarzinho, vocês têm que ter... Ele nasceu com uma hemorragia na cabeça também. Essa hemorragia por na isso cabeça... que ele sangrava no... Essa hemorragia na cabeça sumiu. Sumiu hemorragia na cabeça Glória dele. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então, tipo assim, quando sumiu, já... glória a Deus, né? Sim. Mas todo momento... Mas sabe o que é? Tipo, ali na igreja. E tu tem que cantar. Adorar a Deus. Quando tendo tá uma despedaçado dificuldade. por dentro, Nossa, que nem diz, né? Nossa, assim, isso sim
É o momento que tu demonstra pra Deus que tu realmente ama Cristo e tu quer servir a Cristo. Porque é nos momentos difíceis, né? Porque tu imagina, tu tá passando por uma situação dessas, que o teu filho a qualquer momento pode, né, vir a falecer, e tu tá ali adorando, buscando e tudo mais. Sabe? E às vezes tu tá precisando de uma palavra de conforto e Deus usa a gente pra confortar as outras. Exato! E foi o que aconteceu comigo, muitas vezes, sabe? Deus colocou muitas pessoas na vida que eu aconselhava. Eu, às vezes, estava quebrada por dentro, gente. Uhum. Mas eu sempre... Que nem já me disseram assim, meu Deus, Miriam, como é que tu consegue? Às vezes, tu tá passando por uma coisa tão difícil e tu vai lá e fala uma coisa boa pra pessoa, pra ela se animar, pra ela se alegrar, e ela se alegra, sabe? Eu digo, mas a gente tem que ser assim. Exatamente. As nossas lutas, a nossa dificuldade, é só Deus. Só com Deus. É só Deus. É. Que nem diz, conta pra melhor amiga. Não existe. Melhor amiga é Deus. É verdade. Deus. Santo, né? O Espírito Santo é só. Ou teu esposo, tua esposa. Também. A pessoa também, que né? tá contigo na luta, né? Exato. Mas Deus não falha, né? Daí passou 2 meses. Depois eu, mas logo ele vai sair, né? Pensando comigo. Passou 3 meses. E ele daí, tipo, trocava de oxigênio. Tipo, ele não... Às vezes ele evoluía. Ele usou todos os oxigênios que tinha. Era se eu não me engano, eu não vou lembrar de todos. Acho que é o CPAP. Aí o tubo. O tubo eu sei que é aquele que vai... Por dentro. Uhum. Esse ele usou 2 meses. Mas daí depois o CPAP, daí depois tem só uma coisinha que fica no nariz aqui. E um outro assim, que fica assim. Eu esqueci o ventil, né? Sei dizer que ele passou por todos esses. Daí, passou 3 meses ali, foi indo e tudo mais. Daí quando vê, dava uma decaída. Voltava pro outro oxigênio. E eu, ai, Senhor... Eu confio. Em todo momento orando. Em nenhum momento, por que comigo, Senhor? Por quê? Não. Se Deus me deu essa batalha, é porque eu sou capaz de vencer. Isso é. Se Ele deu essa batalha pra mim, pro meu esposo, é porque o nosso filho e nós temos um propósito. Uhum. Nós temos um propósito nessa terra. Todos nós temos, na verdade, né? Aham. E que nem diz, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso aí. Né? Uhum. Então, passou 3 meses ali. E eu não amamentava. Eu só esgotava. Eu ia lá e todo dia aquela mesma rotina, esgotar leite. Eu já tava esgotada, sabe? Porque eu queria tanto amamentar. Eu queria ter essa... O cheiro. Nossa, eu queria muito, sabe? Era experiência ali com o teu filho. Era meu sonho. Uhum. Mas não dava. Ele se atrapalhava com o oxigênio, né? Tipo, se fosse dar mamar ou coisa, ele se atrapalhava com o oxigênio. Daí, então, eu fui só esgotando. Daí, passou os 4 meses ali. Mesma coisa, né? Tava tendo evolução. Todo dia indo lá, todo dia. 4 meses de... Todo dia. Daí, teve até um período que eles liberaram de noite as visitas também. Uhum. Daí, de noite, até eles deixavam a gente um pouquinho mais, sabe? Mas daí foi, tipo, quando eles liberaram ali, logo era mais perto da saída dele, daí da UTI, né? Daí eu sei dizer que a gente sempre tava lá, sabe? Nos horários, a gente sempre tava lá esperando. Nós já tava de sócio, que Deus o livre. Credo. Mas a gente brinca agora, mas foi muito difícil, nossa. Daí, passou os 4 meses. Daí eu, né, naquela função de esgotar e tudo mais. E daí, tipo assim, tu olhava as mãezinhas amamentando. Quando eu passava pra esgotar na salinha, tu olhava as mãezinhas amamentando. Então, tipo assim, me deu uma dorzinha no coração, sabe? Mas imagina. Ai, podia ser eu. Mas não. Foco, Miriam. Foco. Volta. Vamos ter fé. Então, tipo assim, isso dali me doeu muito, sabe? Porque tinha as mães lá amamentando. Eu ficava muito feliz por elas. Muito feliz, sabe? Por elas poderem ter essa oportunidade de estar ali juntinho do nenê, sabe? Nossa. Porque eu fui pegar o meu no colo depois de 15 dias. Eu não podia encostar nele, ele tava na incubadora. Então, só depois de 15 dias. E daí, fui lá esgotando leite e tudo mais. E daí, sei dizer que muitas crianças deram alta esse período que nós tava lá. Muitas crianças entravam, saíam. E o Henrique lá, ficando. Teve um período que ele ficou sozinho na UTI. Só ele. E daí foi aí que eles liberaram pros vô ir lá ver ele. Só que pelo vidro, do lado de fora.
E ali ele tava puro fio, cheio de fio. E as enfermeiras são tão maravilhosas que elas sempre tentam inovar. Elas fizeram um negocinho do Capitão América e botaram na frente dele pros vô ver ele, sabe? Coisa mais querida, assim, meu. E puro fio, gente, puro fio, sabe? Aquele corpinho tão pequenininho assim, puro fio. Se dizer que eles foram lá, olharam ele e tudo. E daí, tipo, eles não tinham jeito, porque, né, uma criança que tá ali. Sim. O que tu vai falar, né? Então, daí eles foram pra casa, tudo, a gente ficou lá. E a gente naquele processo de dar mamazinho na mamadeira pra ele. A gente tava tentando. Só que com 5 ml ele se afogava. Se afogava porque ele não conseguia respirar e tomar mamar ao mesmo tempo. Então ele teria que voltar pro oxigênio. Daí o doutor dizia pra nós, tá difícil. Se ele não conseguir se alimentar, vocês têm que pensar em fazer uma cirurgia. Colocar uma bolsa aquelas bolsas de alimentação, sabe? Na criança. Vocês têm que pensar nisso. E daí a gente, né, Senhor Jesus, e agora? Começou a me dar uma coisa, né? Daí eu disse, cheguei em casa. Daí eu disse, não, eu não aceito. O Senhor me deu ele. E eu vou tirar ele da UTI por completo. Por inteiro. Como o Senhor me deu ele. Ele não vai sair de lá com nada. Com nada. Eu decretei minha vitória. Eu decretei, porque diz que a gente tem que decretar. Sim. A gente tem que pedir com fé. Profetizar. Né? Não dizer, ai, Senhor, o Senhor podia fazer isso. Não. Tu tem que. Tu tem que decretar a tua vitória. Claro. Entende? Daí eu sei dizer que ele deu 15 dias pro Henrique se alimentar. E nós naquele processo de dando mamazinha na mamadeira pra ele, sabe? Ai, cada dia assim, daí depois quando eu pude pegar ele no colo, era tão gostoso, assim, sentir ele no colo, assim, meu, que coisa mais abençoada. Daí eu ficava tempo com ele escondidinha lá na sala, né, que ele tinha ido pra uma sala retirada, né. Daí, ele não conseguia. Daí eu disse, eu tenho fé. E as enfermeiras lá, elas são tão, que nem eu disse, maravilhosas, que elas insistiram muito nele. Foi nessa insistência e com a graça do Senhor Jesus, porque ele escolhe as pessoas certas, né? Porque ele abençoou aquelas mulheres, sabe? Sim. É incrível. Que chegou num dia ali que daí eu lembro que eu cheguei, né, na UTI, e daí a Márcia falou assim, sabe quanto que ele mamou hoje, mãe? E eu, quanto? Eu pensando, né? Mamou 5 ml, né? Uma conquista já. Ele mamou 70 ml. Nossa senhora, eu disse o quê? Sim, 70 ml. Imagina, de 5 para 70 ml. E eu vou te dizer, sabe qual dia? Ele deu 15 dias. Era o 14º dia. Nossa. Que ele mamou 70 ml. Gente, nossa senhora. Eu saí de lá, né? Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Louca de felicidade. Cada conquista era uma felicidade. Sim. Imagina, uma vitória uma cada vitória, dia. Entende? Tipo assim, porque era pra ele sair de lá com oxigênio, com bolsa de alimentação, hemorragia na cabeça. Com tudo. Sei lá mais o que, né? E daí foi passando. E daí eu mesmo fui dando mamazinho pra ele, dei banho nele lá. Nossa, minha felicidade, né? Só que ele tava puro fio, então tinha que cuidar, os fios, tudo. Mas pra mim era único, gente. Único. Aproveitava cada momento. Cada momento. E daí, então, tipo, depois foi passando. E daí chegou o doutor dele. Daí ele disse, quanto que ele mamou hoje? Ele anotando lá no papel, né? Quanto que ele mamou hoje? 70 ml, doutor. Sério. O quê? 70 ml. Ele foi lá perto da gente. Olhou o Henrique assim, né? Tá falando sério? Dela, sim. Virou as costas e saiu. Porque ele não era muito de falar, né? Daí eu disse, se impressionou com ele, doutor? E daí ele disse bem assim, desde o nascimento dele eu me impressionei com esse guri. Porque, imagina. Ele viu tudo que essa criança passou praticamente. Tudo. Né? Um testemunho pros médicos. Nossa, é sem explicação, sabe? Esse dali, o meu filho é um guerreiro. Ele lutou e venceu. Daí passou. Ele ficou 5 meses na UTI. 5 meses. Tu sabe o que é 5 meses? Indo e voltando todo dia. Indo e voltando todo dia. Todo dia. Indo e voltando. E muitas vezes não era notícia boa, né? Era só notícia ruim, né? Chegava lá, era... Então, assim, imagina, 5 meses. Quando deu 5 meses, eu lembro que eu tava em casa. Elas fizeram videochamada pra mim. Ai, gente... Nossa, por isso que eu digo, elas são maravilhosas, sabe? Ai, meu Deus. Eu tenho um amor eterno por essa gente lá da UTI, né, o Natal, sabe? Da Unimed.
Daí elas me fizeram videochamada. Oi, mamãe! Daí tava eu e o Vini, né? E nós, tipo, com umas coisinhas assim dele em cima da mesa, tipo, preparando, assim, né? Porque a gente sabia que ele ia dar alta, mas não sabia quando. Quando? Aham. Adivinha quem que vai pro quarto? Meu Deus. Deus! Eu comecei a chorar. E delas, gente, elas fizeram plaquinha. Eu vou pro quarto. Oh. Eu tenho até hoje guardado lá em casa. E daí mostraram ele assim, sabe, com a plaquinha assim. Nossa senhora, eu chorei tanto. O Vini também não acreditou, sabe? Foi uma coisa assim muito única, muito legal. Tu vê em mínimos detalhes, né? A gente fica tão feliz. É verdade. Dá valor a cada momento. Dá de valor vida, a né? cada momento. Daí, então, imagina, a gente saiu você vendo de tudo de casa, né? Saímos correndo com tudo. Daí chegamos lá, tudo, né? Daí a gente tinha comprado um bolo e mandamos fazer umas lembrancinhas pras gurias lá da Unimed. Daí a gente levou o bolo e as lembrancinhas, tipo, de despedida, né? Pra agradecer também, né? Sim. Por Todo tudo. cuidado, né? Nossa, elas tiveram muito cuidado com ele. Daí, a gente foi lá e daí, meu Deus do céu, é a felicidade, né? Primeira vez pegando ele sem nenhum equipamento. Aham. Nossa, pensa, a coisa mais gostosa, pegar ele sem nada de fio. Sabe aquela... Sinto. Não, e a primeira vez que eu botei a roupa nele, lá na UTI, porque ele ficava peladinho por causa dos fios e coisa. Nossa, minha felicidade de botar roupa nesse guri. Imagina. Vamos usar o guarda-roupa inteiro em um dia. Mais ou menos isso. Eu fiquei tão emocionada, sabe? Tão emocionada, gente. Nossa, você não tem ideia. Daí, quando fechou os 5 meses, a gente foi pro quarto daí com ele, né? Foi uma festa, assim, muito grande. Porque quando elas saíram com ele da porta, aquela porta da UTI, assim... Nossa, quando elas saíram, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e agradecer a Deus. Até tem um vídeo que eu postei no Face, que eu acho que foi ela lá das enfermeiras que fizeram, né? Eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Primeiramente, porque quem deu a vida pra ele foi Deus. Se Deus não quisesse dar, não dava. Eu vi um vídeo que tu cantava do lado, né? Aham, também. Tipo, eu fazia tudo. Só que... Aí que tá, o testemunho tem mais um pedacinho. Ah, tá. Eu me adiantei. Não, capaz, tu falou uma coisa que eu fazia mesmo, né? Eu sempre cantava pra ele. Sempre. Quando eu ia lá visitar, eu cantava pra ele. Eu orava com ele. Então, tipo, sempre naquele processo de transmitir pra ele também. Essa coisa, essa Declarando divina, a sabe? cura, né? Isso. Então, assim, ó. Ele saiu da UTI com oxigênio. Mas era aquele fininho, porque era 0,2, aquela coisinha de nada. Uhum. Ele precisava, tipo, ele se acostumou com oxigênio. Imagina, 5 meses com oxigênio, ele se Sim. acostumou. Sim. Fomos pro quarto. Lá no quarto, a gente ficou, acho que 12 dias com ele lá no quarto. Pensa na minha aflição naquele quarto, né? Porque daí ele foi com aquele negocinho que mede a saturação. E daí aquilo lá começava a baixar. E eu, meu Deus, o que eu faço? Porque daí, se a saturação baixa, é porque tá faltando oxigênio pra ele. Só que ele era muito sem vergonha. Ele não precisava mais daquele oxigênio. Quando ele dormia, ele se esquecia de respirar. Olha só o que ele aprontava. Eu não pregava o olho, eu não conseguia nem dormir de noite direito. Porque eu ficava cuidando dele. Uhum. Se ele esquecesse de respirar, eu ia lá, né? Cutucava ele. Então, sempre foi esse processo, 12 dias, né? Mas eu achei muito legal, muito bacana que esse tempo que a gente tava na sala, no quarto lá com ele... As enfermeiras, cada uma ia um dia lá ver ele. Nossa, muito... Sim. E daí, nos mêsversário dele, tudo, elas fizeram um negocinho, sabe? E daí, quando deu o mêsversário de 5 meses, mêsversário que elas sempre fazem, foram lá. Foram lá levar pra ele o bolinho, aqueles que elas fazem, sabe? Com os artificial. Daí, foram lá. E daí... tipo, pra nós, assim, isso foi muito, muito legal, sabe? Porque tu tá passando por um processo difícil, então... Isso faz diferença, Faz né? diferença, Faz, porque tu tem um acolhimento, sabe? Exatamente. Então, daí ali, a gente passou esse processo, né, de saturação e tudo mais. Daí chegou um dia que o doutor chegou... Nossa, gente, o jeito que ele chegou, vocês não entendem. Chegou no quarto, assim, disse... Ele chegou bem rapidinho, assim. Assim, tava, sabe? Como é que se uma pessoa tava correndo, sabe? Uhum. Chegou lá e disse... Tira o oxigênio dele. E saiu. Daí nós ficamos assim, né? Tipo, cada um olhando assim. Eu achei engraçado até, né? Porque, nossa, tira o oxigênio dele e saiu, né? Pra que isso? Daí ele saiu. Depois ele voltou, né? Mais tranquilo. Acho que ele veio correndo, né? Porque eu falei pra ele, eu levei um susto que o senhor chegou desse jeito, né? Não, é que eu vim caminhando, vim correndo. Daí ele disse, pode tirar, ele não precisa de oxigênio.
Daí eu falei, tá, mas a saturação dele baixa? Ele falou, sem vergonha, porque ele não precisa de oxigênio. A saturação dele, eles pegam e fazem com aquele... Gente, diz que é horrível, dói muito. Eles tiram o sangue daquela veia principal. Eu não sei agora o nome. Eles tiram... Diz que dói muito. E o Henrique fez muitas vezes isso. Coitadinho. Muitas vezes. Daí, essa vez que nós estávamos mortos, ele fez. E daí o doutor pegou e falou bem assim. A gasometria. A gasometria dele deu melhor do que a minha. Nossa, imagina tu, né? Você viu uma notícia dela. Daí tiramos o oxigênio, tudo, e já tava sem nada, peladinho. Daí, dali só foi. Daí a gente só ficou esperando ele liberar nós pra ir embora, né? Louca pra ir embora, levar ele pra casa, ver o quartinho dele e tudo mais. Daí, fiquemos mais não sei quantos dias, né? E eu já tava brava com o doutor. Meu Deus. Perdoa, mas eu tava. Deus já tava brava com ele, né? Não vem me liberar nós, né? Não, louca, não tava bem, o Henrique tava bem. Sei dizer que ele veio e deu alta pra nós. Mas eu adorava o café do hospital, sabe? Gente, o café do hospital era muito gostoso. Nossa, tá. Voltando. Daí ele chegou com os papéis pra nós ir pra casa. E como eu decretei, Deus me deu. Ele saiu de lá sem nada. Nada. Deus, que bênção. Nossa, ele saiu de lá sem nada. Deus Sem do oxigênio, sem... Uma criança normal e tranquila. Sabe? E, nossa, ali né, já fui agradecendo louca da vida, né? Daí, a gente ficou com medo por causa do Covid, né? Quando ele deu alta. Um mês a gente ficou em casa, sem receber ninguém. E o meu filho começou a ficar ruim depois de um mês. Começou a faltar ar nele. E o nariz eu via que tava entupido, sabe? E eu, Jesus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Daí o meu esposo tinha pegado Covid de novo. Uhum. O Henrique, daí eu levemos pro hospital. Uhum. Levamos pro hospital ele. Imagina. O que tá acontecendo? A respiração do guri, assim, né? Saiu da UTI. Covid. Levemos. E o doutor disse, não, nós vamos ter que internar ele. Meu Deus, não. E ele pegou Covid. Eu ia dizer, Ele pegou Covid. Uma coisa que não podia acontecer. Nossa, né? Imagina, assim, tinha saído do oxigênio, né? Ele já bate um filme dele. Nossa, tudo. imagina. tudo de novo. Ali eu pensei, Senhor, o Senhor tem uma coisa muito grande pra nós. Nossa, eu aceito. Tipo, eu tentei levar assim na maior fé, sabe? Dói. Claro, Dói. imagina. O processo dói demais. Muito. Mas a vitória é grandiosa, gente. Vocês não têm ideia de como é bom a vitória. Claro, a gente tem que passar o processo primeiro, né? Não é só querer vitória. E que me diz um crente que não passa por uma luta, né? Meu Deus. É verdade. Não tem Deserto, E é na uma luta que a gente tempestade. cresce, né? É na luta que a gente cresce. Agora, se chegar um crente e dizer pra mim, eu não luto. Nossa, Deus, eu tô vivendo errado. Não existe isso. Todo crente luta, sabe? Uhum. Porque a gente tem que passar por dificuldade, por essas lutas, porque Deus prova a nossa fé. Se a gente realmente vai suportar o processo, a gente Deus vai. permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto, né? Imagina! Uhum. Entende? Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente, é ter fé e confiar. Deu! Larga nas mãos de Deus e vai. Deixa que Deus trabalhe na tua vida. Não tenta fazer por você as coisas. Você mesmo. Então, a gente tava lá no hospital, lá, né? Dele internou. E o meu esposo e ele com Covid. E eu não. Eu não tinha pegado. Olha, que engraçado. Daí, o meu esposo disse, meu Deus, como é que eu vou ficar com ele lá no quarto? Eu não sei se eu vou saber cuidar dele. Não pode ficar com ele, é verdade. É, porque eu não tava com... E daí a enfermeira até disse, né? Como é que vocês vão fazer? Porque a mãe não tá com Covid. E vocês dois estão? Daí eu disse, eu vou ficar com ele. Vou ficar com ele. Era na ala do Covid daí. Lá era... Imagina, os Covid... Sim, tava No auge, no né? meio No auge. do auge, né? Bah, tava cheio, gente, cheio. Aquelas pessoas tudo coitado lá na frente, sabe? Meu Deus, que tristeza. Eu não vou ficar com ele na aula do Covid. Daí sei dizer que foi nós três pra aula do Covid. Com nós três lá. Daí passou um período, meu esposo já tinha melhorado, já tinha passado o processo dele, então ele voltou a trabalhar. E daí ficou eu e o Henrique. E lá eu peguei de novo e fiquei mal. Daí eu fiquei mal. Você sabe o que é? Eu não senti o meu corpo. Assim, aquela maleza no corpo, aquela dor de cabeça. E o pior não é isso. O pior é que o Henrique não ficava deitado na caminha. Ele queria só o colo.
Só o e tu colo. não tinha nem força pra isso. Não. Gente, eu tava mal, e ele queria colo e ainda ele tava com os fios. Tinha fio de novo. Tava com os fios no corpinho dele. Era soro e não sei mais das quantas lá. Remédio, né? E eu tinha que ficar com ele. Então, tipo, não era qualquer jeito que tu pegava ele, entende? E daí eu tinha que ficar de pé. Às vezes me dava, assim, uma canseira, assim, ó, sabe? Daí eu tentava passar os fios por trás da cama pra me sentar no sofazinho. Me doía o braço, me amortecia. Ele só queria colo. Não queria. Ele engordou tanto, ele ficou uma bola. Nossa, gente, uma bola por causa do corticoide. Muito gordinho. E imagina, eu não tinha nem força. Meu Deus, e eu mal. Daí eu lembro que foi minha mãe usando máscara, tudo, coitada, foi lá e me ajudou, sabe? Porque eu sozinha não tava conseguindo, eu tava muito mal. Daí ela foi lá e me ajudou. Daí um dia a minha sogra foi lá e ficou comigo, mas a minha mãe ficou, sabe, bastante dias lá comigo. Daí depois ela foi pra casa e daí eu fiquei com ele sozinha também, sabe? Nossa, foi um período terrível. Aquele ali da Covid, nossa, muito ruim. Tu sente tudo, tá louco? E era 20 dias, acho que tinha que ficar, né, se eu não me engano. Eu não lembro bem certo. Era 15. 15, eu acho, né? Tem gente que ficava até 20, né? É, Tinha gente que ficava verdade. mais tempo. E daí, eu sei dizer que ele ficou, acho que 12 dias internado. 12 dias. Daí eu senti ele, assim, que tava, assim, com um catarrinho, assim, sabe? Dizia, vamos fazer uma aspiração, né? Daí não queriam fazer. Eu disse, mas vamos fazer, o guri tá cheio. Quando fizeram, saiu um monte de catarro. Parece que aquilo lá foi um alívio pro guri, sabe? Foi um alívio pra ele. Daí, tipo, ele foi tomando os remedinhos, tudo certo, tudo mais. E daí, ai, gente, o pior foi quando eles pediram no início que ele internou, pediram pra mim e pro Vini ir pra uma sala do lado, que eles iam ter que passar o pique. O pique é um negócio que vai na veia do coração pra mandar medicamento. A gente teve que... Pensa nos gritos dele. Os gritos. Ele gritava muito, que eu cheguei a ficar assim, ó, me deu um... Eu não sabia o que fazer. Porque ele gritava. Ele não tinha veias? Não, esse dali é um remédio que eles têm que botar. Dizem que vai, assim, na veia. É uma coisinha fininha, que tu nem enxerga. Eles chamam de pique. Daí vai até a veia do coração. Assim que eles me explicaram. Daí, tipo, lá eles mandam um remédio, sabe? Coisa. Isso dali, quantas vezes ele arrancou na UTI? Ele arrancou. Era um servição pra colocar. Às vezes aparecia ele, assim, ó, com o negócio na mão. Nossa, segurinha pronto, já pra mim. Coitado. E daí, tá, sei dizer que depois passou, nossa, e a gente chegou lá, ele tava vermelho já de tanto chorar, sabe? Eu abraçava ele, beijava, ele dizia, vai passar, meu filho. E ele com Covid, eu não, né? Eu abraçava e beijava ele, imagina. Coitadinho, imagina. Nossa, ele sofreu. Daí 12 dias ele, acho que foi 12 ou 16, agora não lembro, acho que 12. Ele ficou lá. E daí o doutor chegou lá e disse... Daí deu alta pra nós. Daí nós fomos pra casa. Daí ele tava bem. Graças a Deus tava bem. Não deu, tipo, aquela piora nele. Quem ficou ruim fui eu daí. Eu fiquei pior que ele. Nossa, fiquei muito mal. Então, tipo, a gente foi pra casa. Super bem. Sem nada, sabe? Graças a Deus. Chegamos em casa. E daí eu disse... Eu, aqui... Eu declaro a minha vitória da minha família. Em nome de Jesus. Nossa. Não quero mais voltar no hospital. Não quero mais voltar no hospital. Chega. Gente, imagina, né? A Sim. gente, todo dia hospital. Então, assim, depois dali que a gente deu alta do Covid, foi só glória, só bênção. Só bênção. Se eu disser pra vocês, uma criança que não era pra passar da noite, hoje tá com 3 anos. E correndo no meio. Correndo, vale por 5 crianças. Se deixar sozinho, não sobra nada da casa. Eu digo pra você, esse guri é um abençoado. E demais. Deus tem algo grande Tipo assim, na ó, vida dele. nossa, Nossa, muito. eu creio. Às vezes eu brinco, né, que quando eu disse pra Deus assim, Senhor, me dê ele com saúde, eu acho que Deus pensou assim, vou dar ele com saúde em Dobrada. quíntuplo, nem é dobro, meu Deus. Porque, nossa senhora, às vezes ele faz coisas assim que tu nem entende. Ele fala coisa que nem tu falou e tu nem sabe de onde ele tirou aquilo. Ele é muito esperto, Meu que você não tem ideia. Deus. Daí, às vezes ele diz assim, mãe, eu tô com medo. E eu digo assim, não precisa ter medo. Jesus cuida de você. Você tem que orar. Daí ele pega, ai, mamãezinha, Jesus cuida de mim. Eu acho uma graça. Daí quando eu vou orar, ele fica do meu lado, ele fica assim, ó.
tipo, espiando, assim, né? Daí, às vezes, ele fecha e daí ele olha de novo, né? E daí, tipo, eu dou uma olhadinha pra ver se ele tá orando. Digo, tu tem que orar, senão Jesus vai ficar triste. Daí, quando ele era mais novo, ele fazia... Nossa, gente, é uma graça esse guri. Sabe, assim, ó, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Meu Deus. Todo esse processo que eu passei, eu agradeço. Porque eu aprendi muita coisa. Claro. Nossa, e tu Eu sofri, meu esposo sofreu, quem tava com nós sofreu, mas a gente aprendeu muita coisa. E que nem eu disse, eu conheci verdadeiramente o amor de Cristo e Deus, tive encontro com Deus depois que eu tive Ele. Porque daí eu vi, sabe, que Deus tem um projeto, um plano na nossa vida e a gente tem que se manter firme. A gente tem que seguir os caminhos dele. E ele não desampara, né? Jamais Deus desampara os filhos dele. Por isso que a gente tem que ser fiel a ele. É verdade. Às vezes a gente acha que tá fazendo muito, mas a gente não tá fazendo. A gente tá falhando. A gente falha em pouca coisa, a gente falha com Cristo. É verdade. Entende? Então, assim, é tão maravilhoso a gente adorar, a gente orar, a gente buscar. Tipo, tu tá assim com peso, tu não tá bem, tu tá desanimado, vai orar. Se ajoelha e ora. Deus vai tirar esse peso. Quantas vezes eu tava assim, eu ia orar. Eu saía renovada. Sabe? Com aquela coisa assim tão gostosa, aquela paz, aquele... Então, tipo assim, tudo que a gente passou, eu sempre digo, é um testemunho pra vida. É verdade. É verdade. Porque ele teve vida. Deus deu vida pra ele. Tanto pra vocês quanto pra aqueles que estavam indo na volta de vocês também, né? Exatamente. Que nem minha Magia de sogra... Deus, né? Que nem minha sogra diz, né? Ela diz assim, eu conheci Jesus depois que o Henrique nasceu. É isso. E daí que ela... O processo que já começa ali. Ela ia na igreja, ela disse, eu ia na igreja, mas agora é diferente. Claro. Ela O disse, agir, agora eu tô né? mais forte ainda. Nossa, o agir de Deus é maravilhoso. A forma com que ele trabalha a gente não entende, né? É. Mas depois que a gente passa o processo, a gente começa a ver Nossa. todas as sementes que foram plantadas, né? É incrível. E tudo começa a frutificar daí, né? Exato. Tu não entende na hora, mas depois tu enxerga. Meu Deus, olha. E é muito bom, né? Ai, eu sei dizer que hoje, assim, ó, eu agradeço. Se vem uma lutinha, sai pra lá! Já passei por tanta coisa, né? Sim, Tipo, imagina, né? Já quase perdi o meu filho que gerei, que amei desde o ventre, né? E É hoje uma a gente luta difícil. imagina, e hoje a gente vê, né, que nem eu disse, tantas pessoas, né, querendo não ter, tirar a vida, sabe? Isso me entristece muito, sabe? Porque muitos pais, a gente conheceu bastante pais lá que lutaram também pela vida dos filhos, né? Os toquinhos que estavam A lá. gente começa a olhar a vida com outros olhos, né? Com outros olhos. De agradecer a Deus por abrir os olhos, de ter saúde, né? Porque Nossa! muitas vezes a gente passa a nossa vida, porque nós temos uma rotina, a gente entra naquela rotina. É verdade. A gente esquece de agradecer por estar ali Isso é sadio, verdade. né? Poder levantar de uma cama. Porque quantas pessoas que agora, nesse momento, estão lá no hospital, passando por coisas parecidas. Às vezes ou pior. piores, né? E É a gente isso. Estão ali na murmura luta, por pouca e a gente coisa. Murmura por pouca coisa. Até meu esposo tinha falado esse dia. Ele disse bem assim, nossa, eu a levantei hoje e o dia tava maravilhoso. E eu disse, obrigada, Senhor. Ele mesmo às vezes diz pra mim, sabe? Ele diz, tu percebe... Ele pega e fala, tu percebe o que é respirar sozinho? O que é tu andar sozinho? Tu olhar essa paisagem maravilhosa, que é o sol, né? Ele diz pra mim, a gente tem que agradecer, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, o meu esposo é uma bênção na minha vida. O meu filho é uma bênção na minha vida. A minha família é abençoada por Deus. Que Glória a bênção, Deus. gente. Glória a Deus. E esse é o testemunho que eu quero deixar pra vocês, pra todos Amém. que estão nos ouvindo. Amém. E que Deus possa tocar no coração de cada um, né? Que Com ouviu, Nossa, né? que vai chegar muitas pessoas, e eu creio que muitas pessoas que estejam passando por lutas verão esse testemunho e serão, eu creio que serão renovadas, né? Amém. Em que a fé delas Glória a será Deus. renovada. E assim a gente espera, né? Isso. Porque que nem assim, que não dê bola pra luta. Que vá Confia, lá, né? confie, vá lá, ora. É difícil confiar É 100%, difícil, né? mas faça o teu melhor, dá o teu melhor. Exatamente. Vai lá, dobra os teus joelhos, fecha a tua porta, fica no íntimo E ali. conta pra Deus. Conta pra Ali, Deus. quando a gente tá naquele momento assim, só Deus na causa. Exatamente. É aí que a gente aprende a entregar. É aí que a gente aprende. Que nem não chega lá naquela formalidade. Senhor, meu Deus, não sei o que. Não. Deus chega é como se íntimo. fosse teu amigo, né? Exatamente. Chega no íntimo Como lá. se fosse realmente o pai carnal ali, né? Exato. Pai, eu não aguento mais. É. Eu tô só em pedaço.
É isso aí. Deus- Seja sincero, Deus né? quer a nossa sinceridade. É, coração, né? Coração aberto, Derramar né? o coração pra ele, né? Ah, tô passando por isso, Senhor. Não tô aguentando, Exato. né? Seja É isso que Deus sincero, quer da gente. Claro. Entende? Que Porque aí a gente, colocando nosso coração diante do Senhor, né? A palavra diz que ele enviou o que é um consolador. Né? Então o Espírito Santo ele está sobre nós. Nossa, que coisa Então o maravilhosa. Espírito Santo é aquele que nos conforta, né? É. Então ali nós estamos na luta, nós estamos ali, né? Sem entender o caso, sem entender a circunstância, mas quem está dentro de nós é o nosso consolador. Nossa, é bom né? demais, Meu né? Então, Deus. para vocês que estão assistindo, que assistiram esse testemunho, né? Vocês têm o Espírito Santo do Senhor. Então, creia no Espírito Santo, creia que ele pode falar com você. Glória a Né? Deus. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas o Senhor ele não fala comigo. Mas é que muitas vezes nós não damos ouvidos para o Senhor falar. É verdade. Porque nós queremos só derramar, falar, e nós não tiramos um minuto de silêncio para que o Senhor venha falar conosco. E às vezes um silêncio é uma resposta. Né? Isso. Exatamente. Como muitas vezes foi com nós, quando a gente orava e Deus não respondia. Isso. Entende? Porque Mas a ali gente- vocês precisavam passar por aquele processo. Exato. Entende? Então a gente acabou entendendo agora que a gente precisava passar por aquele processo. Uhum. Então se Deus não responde, não fique apavorado. Isso. Apenas confie. Confie. Que Deus está trabalhando. Se não dá certo uma coisa, é porque Deus sabe Tem o que é um- melhor pra ti. É, Exatamente. Ele nunca vai querer o pior da gente. Com É certeza. isso Entende? aí. Então, É isso aí. Então nós agradecemos a sua Nossa, presença e ter grandemente. aceitado o convite. eu que agradeço, Foi uma né? bênção. E Deus. com certeza muitas pessoas serão tocadas por esse testemunho. E tenho certeza Glória a que Deus. Deus tem um grande propósito para a vida do Henrique. É. Né? Creio que vai ser um grande varão do Glória a Senhor. Deus. Né? Meu Deus, aleluia. E profetizamos sobre a vida dele, Amém. todas as bênçãos, né? Recebo. E assim nós agradecemos então e vamos encerrando mais esse episódio. Até a próxima. Até o próximo. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você.